Olá! Começamos a edição de hoje com uma boa notícia. A primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS será paga na folha deste mês. O pagamento está garantido em decreto assinado pela presidente Dilma. Já a segunda parcela, correspondente à diferença entre o valor total do abono e o valor da parcela antecipada, será liberada na folha de novembro. O Ministério da Fazenda havia discutido a suspensão do adiantamento de 50% do benefício, alegando falta de recursos em caixa. O objetivo era pagar tudo somente na folha de novembro, mas o governo mudou de ideia. Vai liberar o dinheiro. Embora a antecipação do benefício não seja obrigatória, ela já ocorre há 9 anos. Veja também outros destaques desta sexta-feira, 4 de setembro. Federação Paulista de Futebol promoveu encontro entre clubes do Campeonato Paulista para discutir a padronização dos laudos técnicos nos estádios. CPI das Santas Casas fará audiência itinerante para conhecer a realidade das instituições de atendimento de saúde. Confira as dicas culturais de hoje, sexta-feira, para o fim de semana com feriado prolongado. E melhor, tudo de graça. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Deputados aprovam o projeto de lei que agiliza os procedimentos para os leilões de veículos retidos pelo Detran de São Paulo. A proposta foi elaborada pelos integrantes da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, em conjunto com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês. O procedimento mais ágil para os leilões de veículos apreendidos permitirá economia para o Estado com a redução do tempo de guarda dos bens. Além disso, possibilitará a preservação do valor de mercado das propriedades que serão arrematadas nos leilões. Todos os veículos que estão empilhados em ruas, vias públicas, terrenos baldios, pátios do Detran, enferrujando, tendo suas peças desmontadas e vendidas para desmanches clandestinos, destruindo o meio ambiente e custando uma fortuna para o Estado, vão ser leiloados, o dinheiro vai ficar numa conta numerada e o proprietário levantará esse dinheiro no dia que for autorizada o levantamento. Os deputados também apreciaram em plenário uma pauta contendo 12 vetos a projetos de lei de autoria parlamentar. E do total, 5 foram mantidos e 7 derrubados. Com os vetos rejeitados, ficaram aprovados os seguintes projetos. O prédio do Poupa Tempo em Bauru ganha o nome de José Francisco Júnior, Zé do Esquinão, conforme proposta do deputado Pedro Tobias, do PSDB. A Delegacia de Polícia de Pratânia passa a ter a denominação João Antônio de Oliveira, João Soldado, de acordo com o projeto do deputado Edson Giriboni, do PV. A Escola Estadual Jardim Santa Mônica, em Presidente Prudente, recebe o nome Pastor João Carlos Padilha de Siqueira, pelo projeto do deputado Mauro Bragato, do PSDB. O prédio da Fábrica de Cultura Parque Belém, na capital, ganha a denominação Professora Zilda Alben Guerra, também por proposta do deputado Mauro Bragato, do PSDB. A Escola Estadual do bairro Jardim Parque Jequitibás, em Santa Gertrudes, recebe o nome de Professora Carmen Codo Giacomini, pelo projeto do deputado Aldo Demarque, do Democratas. O posto fiscal de Votuporanga passa a ter a denominação Antônio Alonso Fatini, de acordo com a proposta do deputado Carlão Pinhatari, do PSDB. E o Poupa-Tempo de Santo André, no ABC Paulista, ganha o nome José Cicote, segundo o projeto do deputado José Bittencourt, do PSD. A Federação Paulista de Futebol promoveu um encontro entre clubes da Série A1 e A2. O objetivo foi discutir a padronização dos laudos técnicos nos estádios e os cuidados com o conforto e higiene dos locais de competições. A medida é para que cada vez mais o torcedor possa ir ao estádio, levar sua família com total segurança, conforto e condições de higiene para assistir a uma partida de futebol sem o risco de um acidente que muitas vezes acaba em tragédia pela falta de estrutura do local. A Federação Paulista de Futebol reuniu dirigentes, representantes e presidentes de clubes de futebol para discutir a questão da segurança nos estádios. Um dos itens debatidos no encontro fala sobre os laudos técnicos que, a partir de agora, passam a ser padronizados. Os laudos para o funcionamento ou não dos estádios são emitidos pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Vigilância Sanitária e o CREA, para o Ministério Público do Estado.
Os presidentes dos clubes de futebol concordaram com a padronização do laudo técnico para todos os times. A partir de 1º de outubro, cada clube fará a solicitação à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros, para que os laudos possam ser emitidos em prazo hábil, para que em meados de novembro o Ministério Público os receba da Federação Paulista e os analise, estabelecendo se aquele estádio tem ou não condições de receber as partidas do Campeonato Paulista 2016. Todos os laudos, principalmente de segurança e do Corpo de Bombeiro, serão padronizados e nós vamos ter uma sequência no campeonato sem que nenhum estádio esteja interditado por causa desses laudos, exceto se eles tiverem algum inconveniente dentro do seu estádio, que depois vai ter feito um segundo laudo para que eles sejam regularizados. O Coronel Marinho é um dos batalhadores pela segurança nos estádios de futebol e sabe que a Lei Estadual de Regulamentação aprovada pela Assembleia Legislativa é um grande avanço. Essa reunião é para também mostrar que os clubes têm que trabalhar isso daí, né? Mudar a cultura de uma torcida, do torcedor não é fácil e tem que ter a participação de todos. Essa lei vai pegar no seguinte sentido: jogos da primeira divisão no estado de São Paulo, Copa do Brasil, Série A1 do Paulista e Série A do Campeonato Brasileiro. Se os lugares do estádio não estiverem todos numerados, o Corpo de Bombeiros não autoriza a liberação do estádio. Haverá uma fiscalização. Torcedor que sentar no lugar do outro vai pagar multa. Torcedor que não conseguir sentar no seu lugar recebe o ingresso de volta. Qual é o objetivo disso? Que os estádios de futebol, portanto, venham a se transformar, em cumprimento à lei, em verdadeiras arenas que recebam consumidores. Vamos saber agora da previsão do tempo para o fim de semana e também para o feriado. Tempo com sol entre nuvens em São Paulo. A máxima prevista é de 25 graus. Em Campinas, tempo nublado. A máxima fica também em 25 graus. Em São José dos Campos, tempo nublado, máxima de 30 graus. Em Sorocaba, tempo também fica nublado, a máxima fica em 26 graus. Em Ribeirão Preto, o fim de semana e o feriado serão de sol entre nuvens. Os termômetros chegam até 30 graus. Você vai ver a seguir. CPI das Santas Casas fará audiência itinerante para conhecer a realidade das instituições de atendimento à saúde. Os detalhes depois do intervalo. Até já. Feriado prolongado de 7 de setembro. Muita gente aproveita esse momento para sair de São Paulo e ir para as praias, no interior da capital, visitar parentes, familiares. As estradas ficam bem cheias e os terminais rodoviários muito movimentados. O repórter Jorge Machado está no maior terminal rodoviário da América Latina, o Tietê, onde mais de 100 mil pessoas deverão passar neste feriado prolongado. Não é isso, Jorge? Ele tem mais informações para a gente. Olá, Jorge. É isso mesmo, Sérgio. Mesmo com tempo encoberto, alguma chuva, tem muita gente viajando neste feriado prolongado. Aqui no terminal rodoviário do Tietê, cerca de 100 mil pessoas são esperadas entre hoje e amanhã. Se a gente pegar os 3 grandes terminais de ônibus aqui na capital, Barra Funda, Jabaquara, serão 210 mil pessoas circulando por aqui entre hoje e amanhã. Se a gente pegar até a volta, serão 633 mil pessoas circulando pelos terminais rodoviários da capital paulista. Lembrando que, com tanto movimento de gente, também a operadora Socicam colocou um pessoal aqui de reforço na operação, limpeza, manutenção e segurança. Os destinos mais procurados são as cidades do Rio de Janeiro, de Angra dos Reis, Belo Horizonte, Curitiba e também cidades do interior de São Paulo. Quem pretende deixar a capital de ônibus tem uma recomendação da Socicam, que é adquirir a passagem com antecedência, chegar ao terminal pelo menos 1 hora antes do embarque, identificar as bagagens com nome e telefone do proprietário para contato. E também não descuidar das crianças, que devem ficar devidamente identificadas para a viagem. Uma boa viagem para todos que vão deixar a capital neste final de semana prolongado com o feriado de 7 de setembro. Sérgio. Ok, Jorge, é aproveitar, né, o feriado e evitar acidentes. A Comissão Parlamentar de Inquérito das Santas Casas fará uma audiência itinerante para conhecer a realidade das instituições de atendimento de saúde que acumulam dívidas e reclamam da falta de repasses de pagamento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.
O administrador da Santa Casa de Misericórdia de Aparecida se queixa da falta de regularidade no repasse dos pagamentos por atendimentos do Sistema Único de Saúde. O problema acendeu a luz vermelha na contabilidade da instituição. Número imenso de atendimento e isso acaba perdendo um pouco da qualidade e sem ainda o repasse que ainda poderíamos trazer mais médicos e contratar novos funcionários para dar uma melhor qualidade. Isso fica cada vez mais difícil sem esse repasse tanto do município que não vem e aí do estado que acaba também tendo um atraso. Mesmo com as contas deficitárias, a Santa Casa de Aparecida tem feito mais do que o dobro dos atendimentos previstos no contrato com o SUS. A Santa Casa hoje com déficit hoje imenso, hoje já passamos de 260 mil hoje negativo, estamos lutando dentro das nossas possibilidades, sem cortes na nossa folha de funcionários, de colaboradores, mas nos dobrando para fazer os atendimentos que são obrigatórios e além daquilo que já fazemos, tanto na nossa porta aberta, que é no pronto-socorro, hoje não deixamos de fazer nenhum dos atendimentos que batem às nossas portas, mesmo sabendo que estamos fazendo além daquilo que é compactuado. O presidente da federação, que representa o setor filantrópico de saúde, falou aos deputados da CPI das Santas Casas sobre a situação econômico-financeira das entidades, que são o maior parceiro do SUS. Responsáveis por mais da metade das internações e cirurgias feitas pelo Sistema Único de Saúde, as Santas Casas em todo o país acumulam 21 bilhões e meio de reais em dívidas a fornecedores, bancos e funcionários. No país, em geral, a situação é de colapso, um colapso total, situação muito difícil e se nada for feito, ontem nós tivemos uma sessão temática no Senado Federal, onde a gente discutiu com os senadores uma providência urgente para que a gente possa, senão muitas vão fechar as portas. A oposição na CPI propôs a realização de uma audiência com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, que defende os interesses das cidades nas pactuações do SUS. Nós entendemos que seria importante convidar aqui o Conselho de Secretários Municipais de Saúde para que nós tenhamos um levantamento feito por este Conselho sobre a realidade dos municípios em termos de financiamento e de apoio ou não que eles possam estar dando às Santas Casas. Porque as Santas Casas dependem de apoio do governo federal, do governo estadual, da comunidade, mas também é preciso que os municípios participem deste cofinanciamento. Então é por isso que nós pedimos. A comissão aprovou o requerimento do deputado Afonso Lobato, do PV, para a realização de audiências públicas itinerantes nas cidades sobre a saúde das Santas Casas. Votamos um requerimento onde a prerrogativa do deputado, não de ouvir todos aqui na Assembleia, mas de ouvir lá na base, lá onde ele mora, e ir visitar a Santa Casa e conferir esse estado que a Santa Casa realmente está. Então, a CPI, ela se alastra para o Estado, ela abre os braços para depois acolhermos toda essa documentação. Nós estamos falando do Estado de São Paulo. Você imagina, então, o nosso Brasil, de uma forma geral, nos lugares mais longínquos, que as pessoas têm que se locomover para curar uma ferida, em que situação estão? Bom, vamos a mais previsão do tempo para o fim de semana e feriado em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, o sol aparece entre nuvens, a máxima fica em 23 graus. Em São José do Rio Preto, tempo nublado, a máxima chega aos 35 graus. Em Mogi das Cruzes, o fim de semana e o feriado com tempo nublado, a máxima fica nos 28 graus. E em Piracicaba, o sol aparece entre nuvens. Os termômetros marcam 25 graus de temperatura máxima. Bom, depois do intervalo, você vai saber das dicas culturais para o fim de semana com o feriado prolongado. Voltamos já. Audiência pública no Legislativo Paulista reúne deputados e moradores do bairro de São Rafael, na cidade de Guarulhos, que correm o risco de terem que sair de suas casas onde moram há mais de 20 anos. A reportagem é de Jeremias Gomes. Os moradores dizem que foram pegos de surpresa pela decisão da Justiça. Nós não tínhamos conhecimento, até que uma das moradores, com o seu nome incluído nesse processo, teve acesso às informações. Foi onde nós soubemos já da desapropriação e agora nós estamos assim atônitos, não sabemos para onde ir, o que fazer, em que direção tomar.
O terreno no qual vivem cerca de 400 famílias, a Vila São Rafael, em Guarulhos, pertence à empresa EDP Bandeirante Energia S.A., que conseguiu na justiça a reintegração de posse. As moradias correriam risco porque foram construídas embaixo e ao redor de torres de energia elétrica. A Associação de Moradores diz que a prefeitura teria recebido 58 milhões de reais para a reurbanização da comunidade e cobra ação do poder público. A gente veio cobrar hoje nessa audiência pública, na verdade, essa sinergia, né, do Estado com a Prefeitura, de uma resolução assim, de terem onde morarem, provisoriamente até a urbanização, porque se já tem uma verba, tem tudo destinado, então não tem o porquê não ter, só falta um pouco de vontade política. O vereador Mix, do PSD de Guarulhos, quer que a empresa pague um auxílio aluguel para os moradores, enquanto o poder público providencia a construção de imóveis. 3 situações que poderiam ser cabíveis ao poder público. Seria de ordem municipal, de ordem estadual, e a própria EDP Bandeirantes dá um respaldo melhor a essa população, porque eles estão prometendo só o translado, dá uma condição de um caminhão de levar esse pessoal até no raio de 60 quilômetros. E isso não é cabível à nossa população. A gente precisa um pouco mais de respeito e dignidade para tratar essa população. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que conduziu a audiência pública, diz que vai cobrar os responsáveis pelas demandas habitacionais. Tanto o Executivo Municipal como o Executivo Estadual têm a obrigação de dar amparo a essas famílias. É isso que nós estamos fazendo aqui e debatendo a melhor forma de pressionar a Prefeitura de Guarulhos e o Estado de São Paulo. Vamos a mais previsão do tempo para o fim de semana e o feriado em mais cidades do interior do estado. Em Franca, tempo nublado, máxima de 31 graus. Em Bauru, céu fica parcialmente nublado. Temperatura máxima chega aos 33 graus. Limeira, com tempo nublado, máxima de 29 graus. Em Marília, a previsão é de sol entre nuvens. Temperatura máxima de 32 graus. Se você está sem dinheiro e gosta de passear, curtir um museu, olha que notícia boa, hein? O governo de São Paulo vai distribuir nova tiragem do passaporte dos museus neste sábado. Bom, você pode visitar o Museu do Futebol, da Língua Portuguesa, da Imigração e muitos outros totalmente de graça. 25 mil exemplares estarão disponíveis nos 18 museus da Secretaria da Cultura do Estado. O passaporte garante uma entrada gratuita em cada um deles por tempo indeterminado. Bom, visite aí a página da Secretaria de Cultura para saber onde retirar o passaporte dos museus. O número é limitado e, por isso, a distribuição será realizada por ordem de chegada. Bom, por falar em cultura, hoje é sexta-feira, dia de aproveitar os eventos que a cidade de São Paulo oferece de graça. Veja também os destaques para o final de semana e para o feriado. Para os amantes de aviação, a dica é conferir a Expo Fly no Shopping Penha, zona leste de São Paulo. Simuladores de voo, cinema e exposição em homenagem ao pai da aviação, Santos Dumont. A mostra fica até o dia 7 de setembro, das 2 da tarde às 9 da noite. Para os amantes da beleza do cinema, a dica é a mostra de fotografia sobre a atriz Brigitte Bardot. Até o dia 28 de setembro, você pode conferir 40 imagens de 6 fotógrafos que conviveram de perto com a francesa entre os anos 1950 e 70. É no shopping D&D. Para quem gosta de flores, até o dia 16 de setembro, o Shopping Campo Limpo promove a primeira edição da Feira de Orquídeas. Mais de 50 espécies estão dispostas ao público, de segunda a domingo, das 10 da manhã às 10 da noite. Para os amantes de música clássica, o trio de violino, viola e cravo, formado por Bettina Stegman, Marcelo Jafé e Sérgio Carvalho, apresenta repertório instrumental dos séculos 17 e 18 que resgatam as expressões de humor e de terror. É sábado no Sesc Vila Mariana, às 6h30 da tarde, também com entrada livre.
feriado da segunda-feira, um passeio em família é acompanhar a comemoração dos 193 anos da independência do Brasil. O tradicional desfile cívico e militar de 7 de setembro será realizado no Sambódromo do AMB, a partir das 9h30 da manhã. E o Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Assembleia SP transmite ao vivo os trabalhos parlamentares no plenário Juscelino Kubitschek. E você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. A gente se vê de novo na segunda-feira a partir do meio-dia. Um bom fim de semana e um ótimo feriado para você.